Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Pois bem, dando início a mais uma edição do Por Dentro do Assunto nesta quinta-feira, com produção do Donizete Eugênio, Departamento de Jornalismo, direção de Fernando Menegatti, supervisão geral do Padre Luiz Fernando Soares, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista e também auxílios técnicos de Márcio Buim e hoje também nos dando um apoio a Lu Moraes. Obrigado, Lu, mais uma vez. Estamos iniciando no oferecimento de Peregrinos Viagem e Tiquira Turismo, o Por Dentro do Assunto. E você sempre acompanhando na programação da Rádio Mensagem dentro do Show da Mensagem. E agora a gente já deixa esse abraço carinhoso para o Padre Ednei Evaldo Batista, que nos auxilia nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Padre, e a sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes também. Amém. Então, vamos dar início a mais esta edição? Estamos aqui para isso. Só que aquele outro detalhe, os telefones por enquanto estarão descansando. Hoje juntamos muitas perguntas que nos vieram pelo WhatsApp e também por e-mail e hoje, excepcionalmente, estamos dando preferência a esse povo de Deus que também quer aprender um pouco mais. Certo, Padre? Claro. Então, começando por dentro do assunto e como é de praxe, o tema do dia. Muito bem. Nós estamos já há algumas semanas falando sobre símbolos, que nós usamos na liturgia, usamos também na administração dos sacramentos e são realidades bastante importantes para nós, porque representam, falam de outras realidades que estão num outro nível de existência ao qual nós não temos acesso direto. Hoje vamos falar sobre o óleo. O óleo, ele é uma realidade necessária, tanto ao nosso organismo como ao funcionamento dos equipamentos, dos utensílios que facilitam a nossa vida. Então, ele é importante, necessário. E no mundo bíblico, o óleo também é uma riqueza, ele é um dom. Nós não temos esta experiência porque aqui no nosso país quase não temos a oliveira. Só em algum lugar bastante frio, com características bem próprias, é que a oliveira ela nasce, cresce e produz seus frutos. Mas no Oriente e também na Europa, a oliveira ela é considerada uma árvore sagrada. Primeiro porque ela dura muito tempo. Às vezes tem oliveira que dura mais de 1000 anos. Então ela é um símbolo do eterno, do sagrado, E depois porque, como ela é muito abundante naquela região, dela se produz o óleo. Lá eles não usam óleo de soja ou de milho ou de girassol como nós usamos aqui. Para toda a alimentação é o azeite, o óleo de oliva. Então ele é esta riqueza que existe naquela região onde se deu a revelação, onde Jesus instituiu os sacramentos. E é um dom de Deus. E o óleo também ele era usado na antiguidade nas lutas para tornar os adversários difíceis de serem agarrados pelo outro e também para realçar a beleza do corpo. Então, o corpo de um lutador, forte, ele era realçado com o óleo. Por isso mesmo, o óleo ele é símbolo da presença de Deus, sobretudo da ação do Espírito Santo, por ser também uma realidade penetrante, que você não consegue eliminar muito fácil. Se você toca numa coisa engordurada, você fica por muito tempo ali com o óleo, com a gordura na mão. Então precisaria de um produto para eliminar, porque ele é penetrante. Mesmo que você limpe com um pano seco, ele permanece ali. Então ele tem essa facilidade de penetrar profundamente. Por isso ele é símbolo do Espírito Santo. Ele é símbolo da graça de Deus que penetra a nossa vida, transformando-a interiormente. E representa também a força de Deus que nos protege contra o mal. A riqueza da graça de Deus que é
derramada sobre nós e que nos preserva para o bem, para a santidade. Por isso mesmo, o óleo ele é utilizado como este sinal sacramental que está presente em vários sacramentos. No batismo, por 2 vezes se usa o óleo, na crisma, na unção dos enfermos, na ordenação, na consagração das igrejas. Então ali nós temos a presença do óleo como sinal, como símbolo destas realidades invisíveis e dos efeitos da ação de Deus em nossa vida. Então está aí a explicação do porquê usamos o óleo, tirando o seu significado da experiência humana, sobretudo das pessoas mais antigas e da região do Oriente, de onde provém então a revelação, a instituição dos sacramentos, e onde o óleo tem toda esta significação. Ele é riqueza, ele é dom, ele é algo muito útil para a vida do ser humano. É o Por Dentro do Assunto, ainda dando uma esticada em relação aos sinais, né, padre? Sim. Para que a gente possa entender, e como já foi explicado uma outra vez, o senhor falou de não usar certos objetos como amuletos. É Sim. Bem diferente, né, padre? Nós podemos, por exemplo, abençoar o óleo, né, para ser usado na alimentação, mas não como um utensílio usado para espantar o mal. Ou o leigo, ele não tem o direito, por exemplo, de usar o óleo, mesmo abençoado, para ungir as pessoas. Isso daí cabe aos sacerdotes, né, aos ministros ordenados. Eles é que têm a faculdade de administrar os sacramentos e, portanto, de usar os óleos que são abençoados para essa finalidade. Nem o ministro extraordinário. Nem o ministro extraordinário. Então, as pessoas que, se porventura abençoam o óleo, que seja para usar na alimentação, com a finalidade de ter saúde, de ter responsabilidade sobre a própria vida, mas não para criar uma crença, um tipo de prática em torno disso. Isso não é direito, então, dos leigos fazerem. Padre, então vamos para as perguntas que nos vieram, começando com, pediu para não ser identificado, mas disse: o inferno existe? Sim, faz parte da nossa fé afirmar o inferno como uma realidade escatológica, ou seja, aquilo que está lá no final dos tempos, né, depois que concluirmos o nosso tempo de existência sobre a Terra. Mas não devemos pensar que o inferno exista como um lugar, como se fosse aí uma sala, como se fosse uma cidade, né, para onde vão as pessoas que se colocam na contramão do projeto de Deus. Não. O inferno é um estado de espírito para aqueles que recusaram voluntariamente a graça de Deus, para aqueles que não fizeram nada que é da vontade de Deus e nem se arrependeram. Nós devemos afirmar que o inferno é um estado de espírito que a pessoa vai viver depois que ela morrer, depois que passar pelo mundo, e que vai ser uma realidade de sofrimento por ser ausência de Deus. O inferno é o não estar na presença de Deus, não viver na alegria de estar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Então, um tormento eterno. As imagens que são utilizadas para representar o inferno são, na verdade, metáforas, né, ou representações daquilo que, segundo a fé, nós compreendemos do inferno. Então, se não é um lugar de alegria, se não é um lugar de comunhão, não é um lugar de Deus, então não é um lugar bonito, representado como uma situação de fogo, de sofrimento, né, de gritos, de desespero, mas tudo isso é imagem que o ser humano usa para expressar o significado desta realidade que nós afirmamos pela fé. Mas não é uma descrição, né, como se fosse uma reportagem de um lugar, porque o inferno não é lugar, é estado de espírito. Só para provocar, padre, já que estamos falando de inferno, se nós cristãos acreditamos na misericórdia infinita de Deus, não deveria então ninguém ir para o inferno? Pois é, mas existe a liberdade humana. O ser humano, ele é livre. Mesmo Deus sendo misericordioso, pode existir alguém que não queira
render-se à misericórdia de Deus, que não queira entregar-se à sua bondade. Então, para esses casos, o inferno é sempre uma possibilidade. Aquele que recusa Deus, que não se dobra ao amor de Deus, ele mesmo cria para si o estado de inferno, porque ele quer viver centrado em si próprio. Agora, quem vive centrado em si próprio, nem aqui, e muito menos na eternidade, viverá feliz, viverá bem. Porque essa não é a verdade do ser humano, mas é uma possibilidade graças à liberdade que foi dada por Deus. Vou aproveitar a pergunta dessa pessoa, apesar de que pediu para não ser identificada, falando sobre inferno, purgatório. Outra pessoa que pediu para não ser identificada. É uma invenção medieval? Não. O purgatório, ele faz parte também da nossa fé. E é sempre uma expressão da bondade de Deus, que faz tudo para que as suas criaturas humanas estejam junto dele e purificadas de suas fraquezas, de seus pecados, de tudo aquilo que impediria esta comunhão plena com Deus. Como Deus é santo e perfeito, só vai estar em comunhão plena com Deus aqueles que forem também santos e perfeitos. Porém, ninguém de nós o é. Mesmo quem se esforça para viver bem, seguindo Jesus, comprometido com os irmãos, tem momentos de falha, porque é ser humano, porque tem apegos, porque tem desvios, tem escorregões. Porém, Deus, que conhece os corações, sabe das boas intenções, e Ele, que é o primeiro interessado na nossa salvação, providencia meios para isso. Então, o purgatório ele é entendido por nós, católicos, como um estado também de espírito de purificação. Daí a palavra purgatório, né? É uma coisa que está purgando, é uma coisa que está como que se purificando, né? Sendo curtida para se extrair o que há de melhor e ficar aquilo que não presta. Então, o purgatório é um estado de purificação, quando se retira aquilo que não serve, aquilo que não é de Deus, e, portanto, Deus não quer para nós, mas permanece o que é bom, permanece a vida de Deus em nós sem mistura. Então, nós acreditamos no purgatório como mais uma ocasião, mais uma oportunidade de graça, de salvação e de purificação para nós. Também não é um lugar, como eu já disse, é um estado de espírito que viveremos depois da morte, purificando-nos daquilo que, por fraqueza, não conseguimos nos purificar aqui neste mundo e ainda deveríamos ter purificado. Então Deus nos dá essa chance após a morte, sempre na presença dele, sempre assistido pela sua graça, e nesse sentido o purgatório pode ser também uma ocasião das pessoas que estão no mundo ajudarem aqueles que passaram para o outro lado da existência a se purificarem por meio das orações, por meio da oferta do santo sacrifício da missa, por meio até de algum sacrifício que a gente ofereça a Deus, que se transforme em graça para que aquelas pessoas que precisam da purificação obtenham essa purificação da parte de Deus. Seria correto também chamar purgatório de purificatório também, ou não? Sim, exatamente. Poderia, sim, né? Uhum. Padre Hélio do Capuava pergunta: por que devemos comungar ao menos uma vez por ano? Essa expressão ela é de um mandamento da Igreja. Além dos 10 mandamentos que nós temos na Sagrada Escritura, né, dados por Deus a Moisés, nós temos 5 mandamentos chamados da Igreja. São 5 orientações que a Igreja apresenta aos seus fiéis para o seu bem. Não são obrigações, são, vamos dizer, caminhos para que haja um crescimento, para que haja um desenvolvimento, a vivência da fé dentro de certos padrões, dentro de certos princípios. Então, comungar ao menos uma vez por ano, e aí o mandamento vai dizer, por ocasião da Páscoa, significa entrar em comunhão com o mistério pascal de Jesus Cristo, para que a força da salvação se atualize em nós.
É verdade que pelo batismo a graça da salvação já nos foi dada. Porém, nós vamos, ao longo do caminho, perdendo a consciência disso, ou por se não vivermos uma constante prática dos valores do Evangelho, a gente vai se distanciando desta verdade primeira, que é a vida da graça que nos foi dada no batismo. Então é preciso retomar, é preciso alimentar, é preciso abastecer de novo a vida da graça que já está em nós desde o batismo. E a Eucaristia é um sacramento que nos alimenta na comunhão com Deus, que nos alimenta na consciência de que Deus nos ama e caminha ao nosso lado, que nos fortalece para irmos ao encontro dos irmãos, enfim, para renovarmos sempre e fortalecermos e sermos capazes de testemunhar a vida da graça que está em nós. Então, ao menos por ocasião da Páscoa da ressurreição de Jesus, os verdadeiros cristãos deveriam comungar. É claro que sempre isso é o mínimo. Deveríamos comungar todos os dias, para que todos os dias a graça de Deus estivesse aí encontrando acolhida em nós e realizando os seus efeitos. Da mesma forma que como nós precisamos nos alimentar todos os dias, o nosso organismo, a nossa natureza precisa do alimento. Assim também a nossa vivência espiritual de fé precisa do alimento espiritual, precisa da graça divina, que por excelência nós acolhemos no sacramento da Eucaristia. Então a Igreja gostaria que os seus fiéis, ao menos uma vez por ano, comungassem bem preparados, bem conscientes. Mas é muito pouco também, só uma vez. Devemos fazer sempre que possível, porque isso vai nos ajudando a avançar na nossa caminhada de fé. É o Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem, dentro do programa Show da Mensagem, toda quinta-feira. O Padre Ednei Valdo Batista nos auxilia, nos ajuda para que a nossa fé seja fortalecida e a gente tenha menos dúvidas para continuarmos caminhando junto à nossa fé, junto à Igreja Católica Apostólica Romana. Sônia do Vista Verde. Sônia, obrigado por sua pergunta. Aliás, obrigado Hélio do Capoava, que fez a pergunta anterior a respeito de comungar uma vez ao ano. A Sônia pergunta em relação a anjo da guarda, padre. Como me relacionar com o meu anjo da guarda e qual a missão dos anjos da guarda? Essa expressão anjo da guarda, nós é que criamos, né? Ou seja, na Bíblia não fala de anjo da guarda, fala de anjos, arcanjos, mas anjo da guarda no sentido de que Deus envia os seus mensageiros, né, que são os anjos, para cuidarem também do nosso bem, para guiarem os nossos passos, para nos ajudarem a perseverar e a avançar nos caminhos do Evangelho, nos caminhos que Deus quer para nós. A expressão anjo da guarda poderia ser aplicada a algumas pessoas que querem o nosso bem, que se ocupam disso. Pense-se, por exemplo, nas crianças, nos filhos, também os adultos, em relação aos pais. Os pais são anjos da guarda, enquanto orientam, alertam, ensinam, mostram os bons caminhos para os filhos. Ali Deus fala através deles. Eles são anjos da guarda. Não precisa necessariamente que os anjos da guarda sejam seres espirituais, criaturas espirituais. Um amigo que nos dá um conselho, que nos convida a não fazer coisas que podem nos prejudicar. Por exemplo, alguém que está exagerando na bebida e um amigo dá um conselho, olha, sai dessa, evita isso é um mal, isso aí vai trazer muito prejuízo para a sua vida. Com certeza está sendo um anjo da guarda. E a gente ainda poderia estender isso até mesmo a outras realidades, né? As campanhas que se fazem na televisão, no rádio, para a gente ter atenção no trânsito, não exceder a velocidade, não dirigir depois de beber. São também recados de Deus, né? Ação do anjo da guarda através das situações, das pessoas, das campanhas. Como nos relacionar com estas realidades todas que representam o anjo da guarda? Na humildade, na obediência, no acolhimento das orientações que nos são dadas. Porque aí, então, a ação de Deus em nosso favor, ela vai se dar. Ninguém de nós poderá reclamar diante de Deus se alguma coisa não der certo para nós, nesses aspectos aí que falamos,
Porque com certeza Deus vai nos dizer, mas eu enviei mensagens a você, através de pessoas, através de situações, você não quis ver, você não quis acolher. Então a minha parte eu fiz. É na obediência, na humildade, no respeito, né? Nunca na presunção, nunca no orgulho de dizer, não, comigo não tem problema, comigo isso não vai acontecer, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu posso ir. Todo mundo que é orgulhoso diz assim, e todo mundo que é orgulhoso quebra a cara. Agora, quem é humilde e reconhece seus próprios limites, reconhece que sozinho não é capaz e acolhe a orientação do outro, obedece, põe em prática, esse com certeza vai se dar bem, correrá menos risco de sofrer por conta de erros, por conta de coisas que poderiam ser evitadas. Padre, tem duas perguntas aqui que acredito que são relacionadas, embora de pessoas diferentes. Um diz que não há problema de identificá-lo, é o Pedro Henrique do São Silvestre, e a outra, a pessoa pediu para não ser identificada. Do Pedro Henrique é como o matrimônio é um sacramento se ele já existia antes de Cristo, e a outra pergunta, para não ser identificada a pessoa, a mulher deve ser submissa ao seu marido? O casamento é um sacramento, porém ele é uma instituição natural. Esta realidade natural, para a qual nós somos já inclinados, por natureza, fisiológica, psicológica, ela foi elevada. Essa é a compreensão da Igreja. Esta realidade natural foi elevada à dignidade de sacramento. Tornou-se um sinal sagrado. O que era uma coisa natural, em Jesus Cristo ganhou um novo significado. Tornou-se sinal. Sinal do amor de Deus. Então, um casal que se assume como marido e mulher, na verdade está assumindo uma missão de viver aquela experiência tão profunda de amor, de comunhão, de cuidado mútuo, de respeito, de caminhada em comum, que expresse o amor do próprio Deus. Que a sua vivência seja reflexo da vivência trinitária. E isso, em primeiro lugar, para os filhos, depois também para a sociedade de forma geral. Então, nesse sentido que o matrimônio, ele é sacramento. Foi elevado a essa categoria pela graça, por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que é o autor, o criador dos sacramentos. Todos os sacramentos têm a sua autoridade, vamos dizer assim, a sua criação em Jesus. Antes dele nós não podemos falar de sacramento, porque ele é o sacramento por excelência, ele é o sinal sagrado de Deus, que se faz visível, que se faz presente no meio da história. E dele derivam os sacramentos da Igreja, aqueles que ele instituiu. O batismo também, ele existia antes de Jesus, mas Jesus deu ao batismo um novo sentido. Ele era um banho ritual, feito pelos judeus. João Batista batizava as pessoas como sinal de mudança de vida, dar um mergulho e sair como uma nova criatura. Um banho ritual. E mesmo os não cristãos fazem banhos rituais, que têm a sua origem lá nessa experiência antiga. Mas Jesus elevou também à dignidade de sacramento aquele banho ritual que já existia no seu tempo. A segunda pergunta, se a mulher deve ser submissa ao marido. Dependendo de como se entenda a palavra submissão, é que nós vamos ter uma resposta. Se a gente entender submissão como dizer amém para tudo, fazer a vontade dele em tudo que ele quiser, colocar-se sob a sua autoridade, como se ele fosse mais, como se só ele tivesse a verdade, isso não. A dignidade do homem e da mulher é a mesma. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. São diferentes, mas têm o mesmo valor. Agora, se a gente entender submissão como no amor eu me faço menor, no amor eu me coloco a serviço, no amor eu esqueço de mim para pensar no outro primeiro, então sim. Mas daí não só a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido também tem que ser submisso à mulher. Nesse segundo sentido,
de amor, de cuidado, de responsabilidade, de colocar-se a serviço, de buscar o bem do outro em primeiro lugar. Então, não só a mulher deve ser submissa ao marido, mas o marido também deve ser submisso à mulher, buscando em primeiro lugar o bem e a felicidade dela, e não o próprio. Agora, no primeiro sentido, jamais. Já passou o tempo em que nós temos que eliminar do nosso meio esse tipo de pensamento, que é um pensamento machista. O homem é superior à mulher, o homem é mais inteligente que a mulher, o homem tem mais direitos do que a mulher, né? Nós vivemos numa sociedade machista. Não faz muito tempo eu vi uma reportagem na televisão que falava sobre as mulheres que exercem as mesmas funções dos homens no trabalho, porém recebem menos. Em todo lugar, no mundo inteiro é assim. Isso mostra que nós ainda vivemos num mundo machista. Algumas piadas que se fazem, né, com mulher no volante, também são reflexo de um machismo, de uma visão de que homem e mulher são diferentes em dignidade. Isso não é verdade. Para a fé cristã, homem e mulher têm o mesmo valor e nós devemos eliminar tudo aquilo que reflete uma mentalidade diferente disso. Então, mulher e homem, a mulher não tem que ser submissa ao marido no sentido de obedecer às suas ordens, de só fazer o que ele quer, de eles proibi-la de certas coisas. Isso não tem mais cabimento em nosso tempo, muito menos por parte de pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo. Lúcia Andrade, do Jardim São Vicente, região leste de São José, pergunta: a unção dos enfermos perdoa os pecados? Sim. Por isso mesmo, a unção dos enfermos é sempre administrada pelo sacerdote, pelo padre ou pelo bispo, nunca pelo diácono. Existe uma ligação entre este sacramento e o sacramento da penitência. Mesmo que a gente não celebre o sacramento da penitência, né, a pessoa se confessando ou a gente dando absolvição, no sacramento da unção se pede perdão também. Porque como ele é um sacramento de vida, dar graça a quem está frágil, a quem está ali no sofrimento, então essa vida não é só biológica, não é só física, é a vida da graça espiritual. Então ele também implora o perdão dos pecados para aquela pessoa. E de modo muito especial para quem está inconsciente ou incapaz de se confessar. Porque para uma pessoa que está idosa ou com uma certa doença, mas está consciente, ela pode se confessar. Mas e a pessoa que está inconsciente? Ou a pessoa que está num estado vegetativo e não tem condições de fazer isso? Ou que está ali imobilizada, que não tem realmente meios para se confessar? Então a unção, ela também perdoa os pecados. Eu, pelo menos quando vou dar a unção, sempre falo para as pessoas: olha, no seu coração, se estão inconscientes, né? No seu coração peça perdão a Deus de todos os seus pecados, né? E às vezes eu dou a absolvição ali também dentro do sacramento, para que a graça seja para a pessoa toda, para a totalidade da vida do fiel. Padre, quase final do programa Por Dentro do Assunto de hoje, passa voando o tempo, né? Quando é bom é desse jeito, né? Fazer o quê, né, padre? Mas o Jorge, do Veranejo, aliás, Lúcia, obrigado por sua pergunta, Lúcia, do Jardim São Vicente. O Jorge, do Veranejo, ele diz: por que os católicos não comem carne na sexta-feira? Sexta-feira Santa, né? Mas também nas outras sextas-feiras da Quaresma e do ano todo. Existe uma recomendação, não é uma obrigação para que todas as sextas-feiras não se coma carne, como um gesto penitencial. Agora, na sexta-feira santa, nós fazemos a abstinência da carne em memória da paixão e morte do Senhor. Não tem nada a ver com a ideia de que comendo a carne naquele dia é como se nós estivéssemos fazendo Jesus sofrer, porque a carne lembra Jesus lá crucificado. Não tem nada a ver. A carne que a gente deixa de comer na sexta-feira santa tem o seguinte significado: não é um dia de festa, não é um dia de celebração, não é um dia de encontro de família para festejar. É um dia de recolhimento, é um dia de silêncio, de contemplação. Na antiguidade, quando as pessoas estavam em estado de penitência, pedindo perdão pelos seus pecados,
elas então se retiravam, né, do convívio social, vestiam uma roupa simples, não a roupa do dia a dia, mas uma roupa de penitente, cobriam a cabeça com cinza, né, e ficavam em silêncio, ou às vezes iam em peregrinação. Essas atitudes mostravam: eu estou numa atitude penitencial, eu estou contemplando a minha vida na presença de Deus e me refazendo. Então, esse é o sentido, né? Às vezes também a pessoa não comia, ou comia o mínimo, para estar totalmente voltado para Deus e para a sua conversão. Então, esse é o sentido de não comermos carne na Sexta-feira Santa. É um dia de sobriedade, é um dia de renúncia a festas, a distrações, a outras coisas, até boas, mas que não são tão boas quanto olhar para Deus na sua bondade, no seu gesto de dar o seu Filho por nós. Para a gente ter tempo e se concentrar diante desse fato. Também é um dia de jejum, ou seja, não é dia para a gente fazer festa, encontro de família, bacalhoada, né, macarronada, mesmo não tendo carne. É um dia de recolhimento, de sobriedade, que a gente deveria comer só para matar a fome, mas que deveríamos colocar-nos nessa atitude penitencial e de atenção ao mistério da morte de um Deus por nós. Na realidade, as pessoas pensam diferente, trocam a carne pelo bacalhau, que é até muito mais gostoso. A gente não come bacalhau todo dia, e uma bacalhoada caprichada vale a pena, né? Mas a questão não é essa, a questão é não comer. É um dia de jejum e abstinência, não é um dia de troca de carne por peixe. Infelizmente é isso, mas o significado é esse: abster-se de solenidade, de festa, para concentrar-se no mistério da paixão e morte do Senhor pela nossa salvação. Daí foi a pergunta do Jorge, do Veraneio já, obrigado por sua participação. Quero ressaltar que inúmeras outras perguntas que temos aqui, infelizmente hoje não vai dar para responder, mas nas próximas edições estaremos atendendo o povo de Deus e podem ter certeza que, com muito carinho, o Padre Ednei atende a todos. Para encerrar esta edição de hoje, Padre, gostaria que deixássemos a sua bênção sacerdotal. Com certeza. Lembrando-nos que estamos no mês vocacional, que vocação é algo que diz respeito a todos nós, e a vocação primeira que temos é de sermos e vivermos como filhos de Deus, no amor, na bondade, na fraternidade, na partilha, na alegria, na confiança, na amizade com Deus. Então, que a bênção de Deus venha sobre todos nós, trazendo-nos a graça de viver, de compreender e viver bem a nossa vocação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Deus o abençoe hoje e sempre também, Padre. Amém. Grande abraço a todos. Fica por aqui o Por Dentro do Assunto. Quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, dentro do Show da Mensagem, tem mais, viu? Com apoios técnicos de Márcio Buim e também de Lu Moraes. Obrigado pela força, Lu. Vamos ficando por aqui. Produção de Donizete Eugênio, Departamento de Jornalismo, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista. No oferecimento de Peregrinos, Viagem e Tiquira Turismo, o Por Dentro do Assunto faz uma pausa. Até a quinta-feira que vem, às 11 horas da manhã. Na sequência, momento de oração.